Provérbios 4, 7. Quem achou aí? Está escrito assim: a sabedoria é coisa principal, ou seja, primordial, de grande importância. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Se Deus lhe oferecesse qualquer coisa que você quisesse hoje, o que você pediria a Ele? Se Deus chegasse diante de você e lhe propusesse: filho, peça para mim qual é o maior desejo do seu coração hoje, o que você pediria ao Senhor? A palavra de Deus vai nos ensinar que o rei Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, ele teve essa experiência com o Senhor. Deus perguntou a Salomão e disse assim: ó, pede o que quiseres que te dê. E se a gente fosse pedir algo a Deus, certamente a gente teria um caderno de pedidos, anotações e mais anotações de pedidos, uma lista de coisas para poder pedir ao Senhor. Mas a palavra vai dizer que Salomão pediu a Deus uma única coisa, que era a habilidade de discernir entre o certo e o errado e o de julgar corretamente. Por que Salomão pediu sabedoria a Deus? Porque quem escreveu esse Provérbios 4, versículo 7, foi Davi, seu pai. Ou seja, Davi propôs a busca do conhecimento, a busca da sabedoria. Davi deu esta sugestão e Salomão foi quem abraçou. Isso importa dizer a influência que nós, como pais, temos em nossos filhos. Aquilo que nos desperta, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente deseja, vai também aflorar no coração dos nossos filhos a mesma busca, o mesmo desejo, a mesma necessidade ou ansiedade em se obter ou em adquirir. Foi Davi quem disse que a sabedoria é coisa principal. E foi Davi quem aconselhou: adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire um entendimento, ou seja, com toda a tua força, com todos os teus recursos, com toda a sua possibilidade. Os pais nós pais devemos ter uma atitude de buscar a sabedoria de Deus e o conhecimento de Deus. E a motivação para a qual nos leva a buscar sabedoria e conhecimento de Deus, e motivar os nossos filhos a buscarem sabedoria e conhecimento de Deus, é exatamente cumprir a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor, Alice, é que nós o conheçamos e nós o adoremos em espírito e em verdade. A vontade do Senhor é que nós tenhamos dele pleno conhecimento e intimidade. E a palavra vai nos ensinar que nós devemos buscar a sabedoria e o conhecimento e ensinar os nossos filhos também a andar nessa busca, desse desejo e nessa vontade. Sabe por quê? Porque a sabedoria e o conhecimento irão gerar em nossos filhos e para as nossas vidas bênçãos celestiais. A primeira bênção que a sabedoria proporcionará é que nos dará um coração e mentes aptos a discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o santo e o profano. Quando a gente busca o conhecimento da palavra de Deus e na palavra a gente tem sabedoria de Deus, a gente vai saber distinguir, discernir, separar o que é bom do que é errado, o que é certo do que é errado, o que é santo do que é profano. A gente vai saber separar estas coisas. Um exemplo que a gente encontra na palavra de Deus é exatamente a experiência de Eva. A palavra vai dizer que Eva pecou por falta de sabedoria. Olha que interessante. Eva tinha conhecimento, porque Deus disse para Eva, e Deus disse a Adão, e Deus disse aos dois, que de toda a árvore do jardim eles poderiam tocar, pegar e comer.
Eles poderiam se fartar, degustar, saborear todas as árvores. Eles tinham livre acesso a todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não poderiam pegar aquele fruto e comer daquele fruto, porque no dia em que ele comesse daquele fruto, eles morreriam. Por isso a palavra e a experiência nos ensina que Eva, ela tinha conhecimento, porque Deus falou, porque Deus alertou. E até quando inquirida pelo inimigo, naquele momento, ele pergunta a Eva o que é que podia, o que não podia, e ela fala, olha, o Senhor Deus disse que de toda a árvore do jardim nós poderemos comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal a gente não pode nem tocar nem comer, porque no dia que a gente dela comer, nós iremos morrer. Mas o inimigo enrolou ela, enganou ela, ludibriou, e ela, por falta de sabedoria, pecou. Quer ter essa convicção de que Eva não teve sabedoria? Primeiro, se ela fosse uma mulher sábia, o que ela faria? Iria esperar Adão chegar para perguntar a Adão, conversar com Adão e falar: é assim mesmo? O que é que você acha? O que é que você pensa? Ela iria trocar com ele uma ideia para dele ter um conselho, mas ela apta ou afoita só pelo conhecimento e sem sabedoria foi comer daquele fruto. Então a palavra está nos ensinando que a sabedoria e o conhecimento têm que andar juntos. Eva tinha conhecimento, mas ela não tinha sabedoria. Quer entender que ela não tinha sabedoria? Ainda que ela não falasse com Adão, ela poderia esperar Deus. O texto diz, Vera, que todos os dias, na viração do dia, Deus aparecia para conversar com Adão e para conversar com Eva. Ela esperava o tempo, o momento, a oportunidade de Deus chegar para poder perguntar a ele e confirmar a dúvida que ela tinha. Às vezes a gente erra, Rose, porque a gente não espera a resposta de Deus, ou nem porque a gente vai perguntar. Primeiro, porque não pergunta. Segundo, porque às vezes pergunta, mas não espera a resposta e age mesmo dar a resposta chegar. Deus nos dá o conhecimento, mas nós devemos ter a sabedoria de esperar no Senhor. A sabedoria, ela é a coisa mais importante que existe, até mais importante que o próprio conhecimento do mundo, do que as próprias posses do mundo e as habilidades que o homem tem. Provérbios 8, 10 e 11 vai dizer assim: aceita a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja nada se pode comparar a ele. Ensinar e motivar nossos filhos a buscar a sabedoria de Deus vai gerar para a vida deles e para as nossas vidas bênçãos celestiais. Então a primeira bênção é que ela vai gerar em nossos corações e no coração dos nossos filhos mentes aptas a discernir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, entre o bem e o mal. Segunda coisa, ou segunda bênção, que é a sabedoria, o conhecimento e a prudência pode nos proporcionar. Provérbios 9 e 10 está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Repita comigo: sabedoria. E a ciência. Diga assim: a ciência. Ciência. Ciência é conhecimento. E a ciência, ou conhecimento dos santos, a prudência. Então esse provérbio 9 e 10 vai trazer 3 pontos importantes
que todos nós devemos buscar para que a gente tenha temor do Senhor. Primeiro, que o princípio da sabedoria é o conhecimento. Conhecimento e sabedoria andam juntos. Você não será sábio se você não tiver um prévio conhecimento de como agir ou de como se conduzir. E você não será sábio se você tiver conhecimento, sabedoria, mas não tiver prudência. Para ser sábio é preciso ter o temor do Senhor. E como é que a gente demonstra temor a Deus? Primeiro, reconhecendo a sua santidade. Deus é santo e nós somos pecadores. Quando a gente reconhece que Deus é santo e que nós somos pecadores, nós andamos em temor. E esse temor vai gerar em nós sabedoria. Segunda coisa, nós demonstramos nosso temor a Deus, louvando o seu nome, mesmo sabendo que nós somos homens e mulheres de lábios impuros, imperfeitos. E nós vamos demonstrar temor ao Senhor, adorando ao Senhor. Primeiro, reconhecendo a sua santidade. Segundo, louvando o seu nome. E terceiro, adorando. Se nós desejamos que nossos filhos sejam sábios, nós precisamos ensinar-lhes o temor do Senhor, o conhecimento e a prudência. A prudência significa autocontrole e disciplina. Um exemplo que a gente tem nas Escrituras é do rei Salomão. Duas mulheres tiveram filhos e estas mulheres foram dormir. Uma dessas mulheres dormiu sobre o seu filho, o seu bebê, e aquele bebê amanheceu morto. Ela, percebendo que o menino estava morto, foi lá e trocou pelo filho da outra que estava vivo. E pela manhã as duas ficavam disputando de quem era realmente o filho vivo. E levaram essa causa para Salomão. Aí Salomão, questionando de quem era o filho, uma gritava, é meu. E a outra gritava, não, é meu. Aí ele mandou o soldado pegar uma espada, botar a criança e dividi-la no meio. Corta a criança no meio, dá um pedaço para uma, dá um pedaço para outra. O que aconteceu com a verdadeira mãe? Ela gritou logo, não faça isso, dê a criança para ela. Porque quem é mãe dá a sua própria vida. Quem é mãe prefere perder para si mesmo, para que os seus filhos não percam nada. Aí Salomão, sabiamente vendo aquilo, ele entende quem é a mãe e dá a mãe para a filha, para a mulher que lhe realmente pertencia. Então Salomão era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus e tinha sabedoria. Eva era uma mulher de Deus que tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria. Mas tem uma coisa que Salomão não tem, não tinha. Provérbios 9:10 vai dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Diga sabedoria. E o conhecimento, diga conhecimento. E a prudência. Diga prudência. Salomão não tinha prudência. Salomão era um mulherengo. Tinha mais não sei quantas mulheres, mais de 1000 mulheres, mais 900 concubinas. Ele era sábio, era conhecedor, mas não era prudente. E a prudência, a falta de prudência levou ele ao pecado e na sua velhice até se desviar dos caminhos do Senhor. Por isso a palavra vai nos ensinar que só conhecimento e sabedoria não são suficientes. Tanto é que Jesus diz assim, vigiai e orai. Orar só não basta, tem que vigiar. A oração é um revestimento, o escudo e o poder que Deus vai lhe dar para você enfrentar as dificuldades. Mas você pode evitar que as dificuldades venham se você vigiar. É por isso que Jesus diz vigiai e orai. Ou seja, Jesus está dizendo, olha, seja sábio, mas também seja prudente. Se você é sábio, você ora.
Se você tem conhecimento da palavra, você ora a palavra. E se você tem conhecimento e você é sábio, você é prudente, você vigia para não cair em pecado, para não cair em tentação. Por quê? Porque a prudência é autocontrole. A prudência é disciplina, e faltou isso a Salomão. Tanto é que ele se casa com diversas mulheres e acaba cultuando os deuses pagãos. Acaba errando. E qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Qual é a vontade de Deus para os nossos filhos? Que a gente tenha o temor do Senhor, que a gente tenha o conhecimento, mas que a gente seja prudente. O temor do Senhor, a prudência e o conhecimento, e o Zete, irá manter os nossos filhos dentro da vontade de Deus e longe do pecado. Dentro da vontade de Deus e longe da mentira. Dentro da vontade de Deus e longe do pecado. Vai manter os nossos filhos, vai manter as nossas vidas dentro da vontade de Deus e longe do pecado, longe da iniquidade, longe da mentira, longe do erro, longe do furto, longe do engano, longe do falso testemunho, longe da ira, longe da raiva, longe daquelas coisas que não agradam ao coração de Deus. Mas a palavra de Provérbios vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Mas nós temos na palavra de Deus também um exemplo. Um terceiro exemplo de um homem que cumpriu a palavra de Deus e não pecou, porque ele tinha o temor de Deus, ele tinha prudência, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento. E o nome desse homem se chama José do Egito. Ainda jovem, ainda menino, creio que preparado pelos seus pais no conhecimento da palavra de Deus e preparado na busca da intimidade com Deus, porque Deus lhe dava sonhos e revelação de sonhos. Isso nos mostra que ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Ele não só tinha conhecimento, mas ele também tinha sabedoria, porque ele não só sonhava, mas ele também interpretava os sonhos. Mas além de tudo, ele era um homem prudente. A palavra vai dizer que ele é tentado pela mulher de Potifar. E eu creio que a mulher de Potifar não era qualquer coisa não. Para ser a mulher de um cara importante, governador, era uma mulher bela, atraente, bem exposta, cheia de requisitos. Mas a palavra de Deus vai dizer que José, olhando para ela, ele não se deixa ser seduzido. O que é que José faz, Edmilson? Pé para quem tem. Perna para quem tem. Ele cai fora, ele foge, ele se manda. Ou seja, ele não fica querendo enfrentar a tentação para dizer: eu vou enfrentar, eu vou resistir, eu vou resistir, eu vou resistir. Não, ele sai. Ele corre, porque ele era um homem prudente. E sabe de uma coisa? Ele tinha um temor de Deus, porque ele disse: eu cometeria tão pecado contra o meu Deus? Ele mostra temor, ele mostra conhecimento, ele mostra sabedoria, ele mostra, além de tudo, autocontrole e disciplina, ou seja, ele mostra prudência. O autocontrole e a disciplina vai nos manter e manter os nossos filhos longe do pecado. Provérbio 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo é a prudência. Mas há uma terceira bênção que isso também gera. Essa terceira bênção é que a sabedoria, o conhecimento e a prudência irá manter os nossos filhos longe do engano. Eles serão poupados do erro. A ciência e o conhecimento só tem verdadeira, presta atenção, só tem verdadeira sabedoria quem tem o conhecimento da palavra de Deus. Com aqueles que não ouvem a mensagem do Evangelho do Senhor, não tem sabedoria de Deus. Sabe por quê?
Porque a verdadeira sabedoria, ela vem do Senhor. E ela só é compartilhada, aprenda isso, ó. A verdadeira sabedoria só vem do Senhor, nosso Deus. E ela só é compartilhada com, primeiro, quem teme ao Senhor. Segundo, quem busca o conhecimento da palavra das Escrituras. E terceiro, quem é prudente e vigilante. E sempre constante. Apocalipse diz assim: aqueles que perseverarem até o fim, receberão uma coroa da vida. Para que possamos temer ao Senhor e sermos sábios, nós precisamos ler a palavra. A palavra é a suficiente instrução de Deus para as nossas vidas. A palavra nos dirige em tudo, nos nossos caminhos, nas nossas escolhas, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos desejos. A palavra de Deus tem resposta para todas as nossas inquirições e perguntas. A palavra de Deus é repleta de princípios, de sabedoria e de vidas e de exemplos cristãos de honestidade. A gente aprende com Jó que ele desviava-se do mal porque conhecia a palavra. A gente aprende com Noé que ele era um homem justo porque ele conhecia a palavra e ele falava e ouvia a voz de Deus. A Bíblia não foi escrita para nos oprimir, mas para nos treinar, admoestar, aconselhar, repreender e instruir. Está escrito lá em Timóteo. A Bíblia ela foi escrita para nos ajudar, nos treinar, nos preparar, nos amoldar, nos corrigir e nos instruir. Sabe por quê? Jesus diz assim, ó: conhecereis a verdade. Quem tem o conhecimento da palavra é livre em Cristo do pecado e da morte. Portanto, meu conselho é: dê ao seu filho uma Bíblia. Porque está pensando ainda em ter filhos aí, né? Compra logo a Bíbliazinha dele. Ah, pastor, mas é uma criança, um bebezinho. Sim, compra uma Bíblia com figuras. Compra uma Bíblia com desenhos. Era assim que eu educava os meus, ó. Ia mostrando os desenhos, ia contando a história. Já cresceu, já sabe ler, compra uma Bíblia com gravuras e com texto. Porque o texto, ele vai ler, mas as figuras vão motivar ele a folhear a Bíblia. Já é um adolescente, um jovem, não gosta dessa Bíblia que acha complicada, dá uma Bíblia para ele na linguagem de hoje, que já vem preparado para o entendimento do jovem. Já é adulto como você, mais sábio, mais inteligente, que já tem mais entendimento, então pega a Bíblia tradicional mesmo, Almeida Revista e Atualizada, ou Almeida isso, ou Almeida aquilo, porque ela vai lhe tornar ainda mais culto. Você vai ter conhecimento, sabedoria e vai ser instruído na palavra de Deus. Ensine e motive o seu filho a amar. Presta atenção. Ensine e motive o seu filho, ainda pequeno, a amar a maior expressão do amor de Deus, que é a sua palavra revelada. E a palavra revelada de Deus é Jesus Cristo encarnado. Jesus é a palavra. Quanto mais conhecimento da palavra você tem, mais conhecimento de Cristo você tem. A sabedoria e o conhecimento de Deus, elas andam lado a lado. E esta é a vontade de Deus, que a gente tenha o conhecimento da tua palavra, que a gente busque a sabedoria do Espírito Santo e que a gente ande em constante prudência e vigilância. E para a gente encerrar, como é que você pode entender, como é que você pode perceber quando é vontade de Deus para que você compre alguma coisa ou venda alguma coisa? Quando é a vontade de Deus para que você case-se com alguém ou acabe com aquele namoro? Quando é que você vai saber qual é a vontade de Deus para largar esse emprego e pegar outro? Ou para permanecer naquele em que você está? Quando é que você vai saber se é vontade de Deus mudar de cidade ou mudar até de igreja? Como é que você vai saber se isso é ou não vontade de Deus?
A resposta é tão simples. A gente complica. Sabe qual é a resposta, Zé? Quando Deus ele abre uma porta, Ele manterá a porta aberta. Se Deus abrir uma porta para você e você ainda está em dúvida, é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus, é de Deus, não é de Deus, a porta, se for de Deus, permanecerá aberta até que você decida entrar pela porta. Se Deus fecha a porta e diz não, Ele manterá a porta fechada. Então, se você está insistindo para algo que Deus já fechou a porta, a vontade dele é que você não entre pelaquela porta. Como é que eu vou saber a vontade de Deus para tomar uma decisão em minha vida? É simples, se Deus lhe deu a oportunidade, Ele vai manter aquela oportunidade. Se Deus abriu a porta, Ele vai manter a porta aberta. Mas se Deus fechou, Ele vai manter a porta fechada. A gente erra em descumprir aquilo que Deus já nos falou. Portanto, se você for fazer alguma coisa, isso é técnica de marketing. A pessoa quer lhe vender uma coisa e diz, é só isso, é só até hoje. A promoção é até às 18 horas. Se você não fechar agora, você vai perder a promoção. Aí a gente ansioso vai e fecha, aí o negócio fica um ano no meio lá na mesma promoção. Isso é a técnica daquele que quer vender. Ele diz, olha, essa oferta é exclusiva, é exclusivamente para hoje. Corre e pega o seu cartão de crédito e venha fazer débito para você pagar. Aí sai todo mundo correndo, em disparada, compra o que não podia comprar porque o cara falou que era oferta de hoje. E aí você sai daquela loja, bate em outra, e quando vê lá o mesmo produto mais barato ainda. Não aceite pressão. Quando alguém quer me passar alguma coisa, ou fazer pressão, eu corto logo. Na pressão a gente não faz nada com razão. A pressão e a razão não andam juntos. A pressa e a perfeição não andam juntos. Portanto, preste atenção, o tempo e o dono do tempo é Deus. Então, quando Deus quer fazer algo acontecer, Ele vai fazer acontecer na hora certa e no tempo certo. Então, para você aprender e para a gente concluir, Eva tinha conhecimento, mas lhe faltava sabedoria. Salomão tinha conhecimento e sabedoria, mas lhe faltava prudência. José tinha conhecimento, tinha sabedoria e tinha prudência. Que cada um de nós sejamos um José do Egito, com sabedoria, com conhecimento e com prudência. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra desta noite. Sela nossos corações na tua palavra, no teu conhecimento e na prudência, para que andamos sempre diligentes, perseverantes e constantes, recebendo do Senhor aquilo que o Senhor nos quer dar e retirando das nossas vidas aquilo que o Senhor quer tirar. Recebe a nossa oração, pois nós a fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.